para os organismos não-alvo no meio ambiente. E eu trouxe um trabalho aqui de Agostino e colaboradores que mostra então essa evolução da busca de substâncias de origem natural oriundas de plantas. Apesar disso, a utilização de macrófitas aquáticas, que são plantas aquáticas, os trabalhos vêm sendo incipientes nessa temática utilizando as plantas aquáticas. E essas plantas, então, elas são capazes de influir no crescimento de bactérias e outros organismos. Com isso, o objetivo deste componente é avaliar o potencial antifúlen e ecotoxicológico de extratos de plantas em controle de micro e macrofúlen, investigar in vitro o potencial dos extratos das plantas para inibir a formação de biopelículas, também para inibir a adesão do mexilhão dourado, e investigar in vitro o potencial ecotoxicológico desses extratos das plantas em organismos não objeto. E também avaliar a eficácia anticrustante de extratos aquosos associados ao recobrimento epóxi de pinturas comerciais em um ambiente natural. O primeiro passo, então, que a gente deu para atingir esses objetivos foi preparar diferentes extratos de macrófitas aquáticas. Como a Luzia falou, a gente preparou 25 diferentes extratos e verificou a capacidade desses extratos em inibir a biopelícula. E a gente viu, então, que 3 extratos de 3 espécies diferentes de plantas aquáticas inibiam a biopelícula em mais de 50%, e apenas 2 extratos de Eichhornia crassipes e Typha dominguensis apresentavam uma inibição maior que 70% dessa biopelícula. Isso, então, tanto para ensaios com uma única espécie de bactéria, quanto para ensaios com uma comunidade bacteriana, ou seja, com várias espécies de bactérias. Com isso, então, a gente selecionou esses extratos que apresentaram inibição da biopelícula maior que 70% e fez outros tipos de ensaios para verificar em que etapa da formação da biopelícula os extratos estavam agindo. E a gente viu, então, que esses extratos eles não estavam inibindo as bactérias planctônicas e nem erradicando a formação da biopelícula já formada. E isso, o que significa, né? Significa que esses extratos não estavam... Eles têm menor chance de produzir resistência bacteriana e estavam agindo em outra forma de inibição dessas biopelículas. Que foi, então, quando a gente verificou a capacidade dos extratos em inibir o quorum-sense, que é a comunicação entre as bactérias para formar, então, essa biopelícula. E a gente viu, então, que esses extratos estavam inibindo o quorum-sense, essa comunicação, e com isso, então, o efeito desses extratos na biopelícula, ele tem menor chance de apresentar resistência bacteriana. E as concentrações excelentes, então, desses extratos para essa inibição foi de 5%, 10% e 20%. O terceiro passo, então, foi avaliar a capacidade dos extratos em inibir a fixação do mexilhão, onde, então, a gente buscou a reprodução dos mexilhões em laboratório e larvas no meio ambiente. No Brasil, aqui, então, a gente realizou a coleta dos mexilhões adultos e levou no laboratório, então, para tentar cultivar e produzir as larvas. Também tentou coletar essas larvas diretamente no meio ambiente. Entretanto, há diversas enchentes e muita chuva que vem ocorrendo aqui no Brasil, a gente não obteve sucesso para essa obtenção de larvas, então a gente desenvolveu outra alternativa. O laço seguinte, por favor. Que foi realizar esses ensaios com os extratos para tentar inibir o assentamento ou a fixação do mexilhão em tamanhos menores que 10 milímetros
e maiores que 10 milímetros. Então a gente expôs esses extratos em placas multipostos, que a gente chama, e viu que esses extratos, então, tanto de Eichhornia craspis quanto de Typha dominensis, em concentrações de 5, 10 e 20%, eles inibiram a fixação do mexilhão dourado em mais de 80%. Com isso, o quarto passo, então, dessa pesquisa foi verificar o potencial ecotoxicológico desses extratos em organismos não objetos, também utilizando aqueles 2 extratos que foram eficazes anteriormente. Para isso, então, a gente fez ensaios de toxicidade com 3 organismos, uma microalga, um crustáceo e peixes. E a gente viu, então, que para esses organismos a concentração segura seria de 35,35%. E essa concentração, então, está dentro das concentrações, dos efeitos da inibição de biopelículas, eucorossense e la fixação de mexilhão. O quinto passo, então, foi utilizar os mesmos extratos em suas diluições seguras por organismos não objetos, incorporar, então, esses extratos em pintura epóxi e utilizar para pintar substratos de aço inoxidável e expor eles ao meio ambiente, no qual a gente colocou eles numa estrutura e colocou no meio ambiente durante 7 dias e verificou, então, se essa pintura afetava a bioincrustação durante os 7 dias. As concentrações, então, a gente fez diferentes concentrações para os diferentes extratos, onde cada um, então, tinha as concentrações de 2,5, 5 e 10 miligramas por litro. E a gente verificou, então, que esses extratos, eles apresentaram a redução de bioincrustações e essa redução ocorreu tanto para clorofila quanto para as bactérias totais, e também esses tratamentos com os extratos diminuíram as espécies encontradas de bactérias, fungos e algas nesses substratos. Então, como conclusão, a gente tem que os extratos de Eichhornia craspis e Typha dominensis foram os mais promissores, já que inibiram mais de 70% de biopelícula, eucorossense e mais de 80% da fixação do mexilhão. Também esses extratos foram seguros em diluições de 30% por organismos não objetos, e os ensaios em campo apresentaram a eficácia dos extratos incorporados às pinturas, com efeito sobre a micro e macroincrustação durante 7 dias. E os extratos, então, das plantas aquáticas oferecem uma nova perspectiva no desenvolvimento de pinturas anticrustantes, naturais com finalidade la inibição da bioincrustação. Essas pinturas, então, poderiam ser utilizadas com os extratos, poderiam ser aplicadas sobre estruturas como ductos, tubélias, paredes e estruturas de aço inoxidável. Entretanto, para o desenvolvimento em escala industrial, é necessário explorar essa alternativa com mais estudos, como, por exemplo, provas para aumentar sua eficácia mediante a extração de substâncias bioativas com outros solventes, provas para identificar os compostos isolados que garantem a eficácia anti-incrustante e testes, então, de campo a longo prazo para comprovar seu tempo de atividade, como verificar a meia-vida desses extratos, ou seja, quanto esses extratos vão agir para inibir a bioincrustação. E os resultados são esses. Muitas graças.